Voltamos a apresentar Revista Justiça. 9h23, programa Revista Justiça aqui em Brasília, FM 104,7, via satélite para todo o Brasil, na internet para o mundo. Acesse o nosso site, é o www.radiojustiça.jus.br. Tem uma discussão muito grande na Câmara dos Deputados, exatamente sobre a Lei Geral dos Concursos Públicos. Aqui no Distrito Federal nós já temos a Lei do DF sobre concursos públicos e toda essa discussão a gente vai conversar agora com o Dr. Rafael Vasconcelos, é especialista em processo civil, procurador da Fazenda Nacional, é professor do Unijur, está aqui ao nosso lado. Professor, seja bem-vindo, bom dia. É uma grande alegria tê-lo aqui com a gente no nosso programa ao vivo. Bom dia a todos, também é uma alegria muito grande participar dessa entrevista. Eu acho que o tema concurso público é um tema extremamente importante e realmente essa lei ela vem numa boa hora. Ela vem corrigir algumas distorções que existem hoje e traz várias inovações para todos os concursos na esfera federal. Então, com certeza, acho que ela vai atender um pleito de todos os candidatos que estudam aí, dedicam suas vidas para conseguir uma vida melhor, um emprego melhor. É verdade, muita gente trabalha, estuda, ou então só estuda, ou trabalha muito e tem pouco tempo, mas enfim, tem um projeto de vida e esse projeto de vida está fundamentado na parte dos concursos públicos. Então são várias horas de estudo, é muita dedicação, é muita luta para conseguir chegar ao cargo almejado. E às vezes acabam muitos se decepcionando exatamente por conta de uma falta de uma regulamentação mais segura, algo que seja mais sólido, né? A gente sabe que existem os editais, são as leis dos concursos, mas não basta isso, professor, não basta se ter um edital do concurso público, é necessário que se tenha uma lei realmente maior, algo maior do que um simples edital. Sem dúvida, precisamos de regras mais claras. Acho que a verdade é essa, tem que ter uma regra mais transparente dos concursos públicos. Por mais que a gente tenha evoluído muito nos últimos anos, e temos bancas muito boas, muito eficientes na elaboração de provas, eu vejo, por exemplo, eu dou aula para concurso há 12 anos. Na semana passada, eu estava fazendo alguns recursos com alguns alunos para a prova subjetiva de procurador do DF, concurso que tivemos aqui no Distrito Federal, que vem se tramitando nos últimos meses. E eu percebi que entre candidatos, localizados ali entre os 10 primeiros, e candidatos na 60ª posição, por exemplo, o que eles alegaram nas provas subjetivas era muito parecido. Então não havia um critério muito claro para definir quem merecia ser aprovado e quem não merecia. Você percebe que numa faixa entre 100 candidatos, todos eles têm um nível muito parecido. E não há realmente um critério objetivo para definir o que será determinante para aprovar ou não cada um deles. Nessa nova lei dos concursos, esse projeto de lei 74 de 2010, ele prevê que nas provas subjetivas, na correção delas, tem que apontar qual foi o erro e qual linha houve o equívoco da questão. Eu imagino que essa é uma medida muito boa e que ajuda realmente nessa previsibilidade, né? Eu acho que toda a nossa discussão é nesse ponto da previsibilidade. A pessoa saber que vai dedicar a vida dela ao concurso e que se ela não for reprovada, está apontado qual foi o ponto, qual foi o critério, por que ela foi reprovada. Que hoje, infelizmente, ainda não é assim. As provas subjetivas não são fundamentadas, a correção das provas subjetivas não são fundamentadas. E isso até viola o princípio da publicidade e da transparência também, assim como da fundamentação de qualquer decisão, seja judicial, seja administrativa, que é o caso. É verdade. Tem essa parte da correção da prova que é importante e até ter um espelho claro, né, da correção da prova, porque eu acredito que isso já facilitaria muito no momento se tem uma correção pelo menos igualitária para todos. Se você deixar claro, pelo menos no espelho, o espelho de correção, e eu falo da prova dissertativa, subjetiva, se deixar bastante claro quais são os pontos que devem ser abordados pelo candidato, isso pelo menos já iria facilitar muito essa parte da correção. Sem dúvida. Uma outra fase de concursos que também tem um grave problema é a fase da prova oral também. Porque a prova oral também são perguntas que, muitas vezes, o examinador elabora na hora, ou às vezes ele tem um canhoto com algumas perguntas, mas que faz outra pergunta, então não tem uma previsibilidade para o candidato. E eu também acredito que esse método de avaliação por pergunta, ele é muito subjetivo também, porque subjetivo e falho. Subjetivo porque a pergunta que às vezes é feita para um candidato não é a mesma para outro candidato. Então, isso gera uma subjetividade. E a questão também da segurança, por isso que eu acho que é falho. Porque eu acho que não avalia o candidato você perguntar, por exemplo, o que é a teoria da descontaminação do julgado, por exemplo, como já caiu em concurso. Eu acho que não é nenhuma avaliação. Eu acredito que a prova oral seria mais bem feita se ela fosse realizada simulando uma situação prática. Então, por exemplo, se é um concurso para procurador do DF, procurador federal, que vai ter agora, esse final de semana, o concurso da prova oral deles,
Você poderia, ao invés de fazer uma pergunta, você determinar que o candidato realizasse uma sustentação oral, por exemplo, ou que participasse de uma audiência simulada. Então, você apresentaria um caso para ele com 1, 2 dias de antecedência, ele estudaria o caso, desempenharia uma sustentação oral perante a banca examinadora e a banca avaliaria. Porque o que ele vai realizar na prática é exatamente uma sustentação oral e uma participação em audiência. E não ficar respondendo teorias que, vamos supor, uma situação até esdrúxula, eventualmente o juiz perguntaria para ele. Ele não vai passar por esse tipo de situação. Então, quanto mais próximo da situação prática for a avaliação do concurso, eu acho que melhor será o critério de avaliação do candidato. Sem dúvida, é um ponto realmente interessante e importante. E a gente vê, pelo menos em algumas áreas, a gente é da área jurídica e pelo menos na magistratura, os membros do Ministério Público, concurso para promotor de justiça, o Conselho Nacional tem a sua resolução, o CNJ também tem a resolução dele. Pelo menos nessas áreas ainda existe uma certa regulamentação. Agora, quando a gente já vai para a advocacia pública, ainda não tem nada assim, não tem uma previsão como tem para a magistratura e para os membros do Ministério Público. Exatamente. Não tem ainda uma regulamentação clara sobre isso, por isso que eu acho que a lei dos concursos ajuda, embora nessa parte de prova oral, ela não estabeleça nenhuma medida nesse sentido. Na subjetiva já houve inovação, como eu falei antes, mas da prova oral, realmente, eu acho que ela poderia até ser modificada para incluir esse tipo de critério mais objetivo. Os concursos estaduais também passam por grandes problemas, estaduais e municipais, porque geralmente a prefeitura não tem condições de contratar uma banca examinadora mais sólida, como o CESP, Fundação Getúlio Vargas, ESAF, e contrata bancas menores. E como é um preço inferior que o município ou o estado paga, a banca também, consequentemente, como tem menos recursos para investir, ela contrata pessoas, às vezes, não tão capacitadas para a elaboração da prova. E aí vemos também, a gente na prática percebe isso, problemas enormes de cobrar questões, por exemplo, contra texto de lei. E são questões que geralmente não têm um gabarito modificado em sede recursal. Então isso aí também gera um problema muito grave de você não sabe realmente, além da questão da previsibilidade, você estudou a vida inteira, se dedicou a vida inteira para aquele concurso, às vezes o que cobra é contra o texto de lei. E aí não tem, o que o candidato pode fazer? Ele recorre, mas não tem êxito nesse tipo de recurso. E eu falo aqui que existem, parte da doutrina, que aquilo que consta da doutrina vai para a prova, aquilo que consta da lei está na prova, aquilo que é da jurisprudência está na prova, mas você pensa em tudo isso e às vezes é uma por um lado, outra por outro, e na verdade ainda eu falo da jurisprudência das bancas também. Tem bancas que às vezes citam uma decisão do STJ e outra que é divergente, então são decisões conflitantes, ela acaba optando por um caminho e não pelo outro. Enfim, falta ainda uma sistematização nessa parte jurídica exatamente de todos esses pontos, para se ter, pelo menos, questões mais seguras, que o candidato, pelo menos aquele que estudou, consiga, pelo menos, acertar aquilo que ele se dedicou e estudou, porque senão fica uma coisa muito aleatória também, professor. Eu costumo brincar com meus alunos em sala que para passar no concurso basta saber 3 coisas, só isso. Se ele souber essas 3 coisas, ele vai ser o primeiro colocado, que é a doutrina, a lei e a jurisprudência. Eu falo só isso, eu estou brincando, só isso. Só isso. E eles ficam até preocupados com isso, porque realmente é uma infinidade. Porque a jurisprudência mesmo. Há julgados que os tribunais pacificam toda semana. Pacificam o entendimento, chega na semana seguinte, pacificam outro entendimento, e na semana seguinte outro entendimento, e o que tem de pacificado, na verdade, não tem nada de pacificado. Ou às vezes há uma corte especial, um pleno, pacifica o entendimento, e as turmas não aplicam esse entendimento pacificado. Então, esse é um problema. Na doutrina, a mesma coisa. A gente acha doutrina para tudo que é lado, em vários temas polêmicos, para tudo que é lado. Quando cai na banca, eu que tenho uma certa experiência já nessa área de concurso, eu percebo que às vezes a banca não segue nem a jurisprudência, nem a doutrina. É o entendimento da banca. É a jurisprudência da banca, eu falo. Da banca, exatamente. Então, temos que eu até leciono em sala, que eu digo, pessoal, a doutrina diz isso, a jurisprudência diz isso aqui, a lei diz isso, se for a banca tal, é isso aqui, se for a outra banca, é aquilo lá. Quer dizer, então existe até uma divergência entre bancas. Eu até fico brincando, que a gente deveria entrar com embargos de divergência entre as bancas para saber qual que é o entendimento que prevalece em cada caso. É verdade. Então, realmente, isso aí deixa o candidato maluco mesmo, ele fica desesperado quando vê esse tipo de coisa, mas eu também acho que não existe um sistema perfeito. Eu acho que concurso público sempre vai ter seus defeitos, mas até hoje foi a melhor forma encontrada para avaliar os candidatos pela meritocracia. Então, acho que por essa reforma, é uma reforma muito antiga. O concurso público ele entrou na Constituição de 34. Então, ele é bem antigo, lá em Getúlio Vargas, com a ideia de transformar uma administração pública patrimonialista em uma administração pública burocrática.
Então foi a ideia de você escolher os melhores candidatos, os melhores qualificados, de instituir uma meritocracia aqui no Brasil. E eu acho que realmente é uma sistemática muito boa. Mas eu percebo, Pedro, que em alguns concursos, eu acho que apenas a prova do concurso público não é suficiente. Principalmente nas carreiras de Estado. Então eu percebo, por exemplo, em carreiras de promotor, de juiz, por exemplo, eu vejo muita gente que passa nesse tipo de concurso sem experiência. E às vezes ele vai ser lotado numa comarca, numa circunscrição, em que ele não tem a mínima ideia como é que funciona a sociedade daquele lugar. E eu acho que isso às vezes prejudica um pouco a atividade, seja lá qual for a carreira de Estado. Eu acho que é importante começar a pensar alguma solução, claro que aliado ao concurso público. Eu até pensei, de repente, pós-concurso público, tipo um curso de formação, em que esse candidato aprovado, ele passaria por uma outra fase do concurso, que seria um curso de formação, em que ele passaria por uma imersão naquele lugar onde ele passaria a exercer sua função, assim como realmente pensar se é aquela função que ele pretende exercer para a vida dele. Porque o concurso público, ele é visto muito como uma instituição para você ser aprovado, ocupar um cargo público e atingir uma certa estabilidade financeira na vida. O que não é errado, acho que isso aí todo mundo procura isso. Só que às vezes algumas pessoas que escolhem alguns concursos, escolhem por isso e não pela vocação. Então acho que é interessante começar a pensar hoje em instrumentos que atendam também a vocação do candidato para analisar se, além de estar preparado para o cargo, preparado intelectualmente com os estudos, se ele está preparado vocacionalmente para exercer aquela função. Ontem mesmo, Pedro, eu estava dando uma aula numa turma de delegado civil daqui do DF. Turma preparatória para o concurso de delegado civil do DF, que está com o edital previsto para esse ano. E aí teve um aluno que falou em sala abertamente. Ele disse, olha, não quero ser delegado, não quero ir para a rua, não quero... Ele até brincou, não quero arrombar a porta para prender ninguém, não quero fazer nada disso. Mas eu quero passar no concurso e quero trabalhar alguma função administrativa. Isso é muito comum em concurso de polícia, que as pessoas passam, não têm vocação para ser policial, e aí quando passam procuram algum lugar para poder ficar ali, não exercendo a função fim, a função do vou cargo. Passar, mas onde é que eu vou me esconder aqui Exatamente, como delegado? Né? Eu quero ganhar o salário, agora eu vou me esconder em algum canto aqui na delegacia porque eu não vou poder exercer a profissão. Exatamente. E eu acho que é um problema que não é do candidato em si, ele vai procurar realmente onde se paga melhor para ele. Eu acho que a própria instituição é que deve pensar em instrumentos que aliam ao concurso público, sejam associados ao concurso público, para poder filtrar os candidatos que realmente desejam exercer aquela atividade fim. Eu até participei ontem de uma conversa com o ministro Aires Brito, já aposentado, em que a gente conversou muito sobre isso também, que ele estava comentando que existem alguns cargos que as pessoas são aprovadas para morar, por exemplo, como é um concurso nacional, às vezes serão lotados em cidades longe da sua cidade de origem. E em razão disso, na própria posse, já começam a requerer, junto às chefias, junto às coordenações dos órgãos, alguma forma para poder retornar a seu estado de origem. E isso também é um problema muito grave que várias carreiras passam, em que as pessoas tomam posse pelo salário, pelo status, pelas condições econômicas, e não tem, às vezes, vocação com a carreira, ou às vezes, tendo vocação com a carreira, não tem a mínima vocação de morar naquele lugar. E aí isso cria um problema porque o órgão fica desesperado para ter alguém que ocupe aquela função naquele território mesmo, que é preciso fazer isso. Sem dúvida. São 9h36. A gente vai repercutir esse assunto agora na sociedade e também com aqueles que são especialistas no assunto. A gente aproveita agora já para conversar com Gabriel Garcia, que é o nosso repórter, está com a gente aqui na Rádio Justiça ao vivo. Gabriel, bom dia. Bom dia, Pedro Beltrão. Muito bom dia para você, ouvinte da Rádio Justiça. Bom, concurso público, né, ao ouvir as duas palavras, importante parcela de Brasília, já fica de olhos bem abertos. A capital da República é considerada também a capital do concurso público, é onde tem o maior número de concursos, justamente por ser a capital administrativa. Muitos alunos se preparam por anos para alcançar a sonhada vaga, nada fácil de conquistar, diga-se de passagem, mas na contramão dessa conquista de muitos servidores, tramita no Congresso uma série de propostas que contra este instituto, para muitos, um instrumento de moralização e eficiência da administração pública. Nessa semana foi realizado um seminário na Câmara para discutir a Lei Geral dos Concursos Públicos, atualmente em tramitação na Casa, e já aprovada pelo Senado Federal. Para falar sobre o assunto, está aqui ao meu lado o professor Wilson Grangeiro, um dos maiores nomes do assunto em Brasília e no Brasil. Professor Wilson Grangeiro, primeiramente, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Professor, qual o principal avanço da lei dos concursos? Vai inibir fraudes, como já vimos em determinados casos? Muito bom dia a todos. Sim, essa lei do concurso, ela reúne a jurisprudência mais recente, especialmente do STJ e do STF, todos os projetos que tramitavam sobre o tema
no Senado e na Câmara, a partir do substitutivo que foi apresentado, e vai beneficiar diretamente 3 milhões de pessoas que buscam hoje a carreira pública e indiretamente 200 milhões de brasileiros que todos têm algum interesse ou dependem de um serviço público. Então ela avança à medida que ela faz, desde critérios muito rigorosos para a seleção da banca e também para punição se houver algum tipo de fraude atribuída a essa banca examinadora e seus membros, e garante lá na ponta o direito do aprovado em concurso público, porque hoje é muito comum o cidadão passar em primeiro lugar no concurso público e não ser nomeado. Então, e também aumenta prazos entre a publicação do edital e a prova, prazo para você entrar em recurso, existe fundamentação. Então, é uma lei extremamente avançada, beneficia também ou dá um tratamento especial aos PNE, aos portadores de necessidade especial. Então, tem todo um procedimento bem rigoroso, bem transparente, que dá mais isonomia, mais moralidade, mais legalidade a esse instituto, que é o instituto mais isonômico que existe, que é o Instituto do Concurso Público. Professor Wilson Grangeiro, além disso, quais são as reclamações do concurseiro, por exemplo, em relação ao cadastro de reserva? Vai ter alguma regulamentação nesse sentido? Porque às vezes a pessoa estuda bastante para o concurso, passa no cadastro de reserva, mas aí depois não é chamada e tem a expectativa frustrada. Como é que vai ficar isso? Nessa PL que está tramitando, que foi aprovado no Senado, ele acaba com o cadastro de reserva ou então com oferecimento de vagas simbólicas, que é uma coisa que já vinha sendo bem pacificado nos tribunais superiores. Então, o cadastro de reserva deixa de existir, porque isso foi um instituto criado exatamente como forma de burlar uma decisão do STF que dizia o seguinte, que aprovado, dentro do número de vaga, tinha direito líquido e certo à nomeação. E quando eu criava o Instituto Cadastro de Reserva, para a administração, o órgão, para a entidade, não ficava a obrigatoriedade de chamar os aprovados. E esse instituto cai agora com a nova lei. Professor Wilson Grangeiro, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Pedro, eu volto com você. São 9h40, a gente acompanha aqui então esse tema sobre o concurso público e a discussão exatamente, traz do Congresso um pouco a discussão aqui para a Rádio Justiça. Professor, um ponto também que o professor Wilson Grangeiro até falou, a gente está com o professor Rafael Vasconcelos aqui ao nosso lado, é sobre essa parte do cadastro de reserva. Acho que esse é um ponto também polêmico, que alguns órgãos eles fazem concurso público, mas colocavam. Atualmente acho que já diminuiu bastante essa parte, essa previsão de cadastro de reserva. Pedro, pelo que eu venho acompanhando alguns dos últimos editais, realmente ainda persiste muito concurso que ainda mantém essa ideia do cadastro de reserva. Você sabe mais do que eu. Não, imagina. Como bem lembrou o professor Grangeiro, realmente há concursos que frequentemente fazem esse tipo de concurso sem realmente apresentar o número de vagas. E o objetivo disso realmente é fugir à jurisprudência do Supremo do STJ de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. E realmente, se for pensar até o porquê de fazer um concurso com cadastro de reserva, não há motivo. Porque se não há vagas, não tem para que fazer concurso. Se tem vaga, faz concurso. E o cadastro de reserva é um nimbo, uma zona nebulosa, que não tem vagas, mas pode vir a ser criadas vagas. A ideia do cadastro de reserva é isso. Você tem uma reserva para quando surgir uma vaga, nomear aquele candidato. Eu acho que até essa lei dos concursos poderia até prever o seguinte, que o concurso deve ser realizado para os cargos vagos. Então, se há cargos vagos, realiza um concurso para prover aqueles cargos. Sem essa discricionariedade do órgão que vai realizar o concurso, escolher qual o número de vagas. Eu acho que ele pode escolher, de repente, quantos candidatos serão aprovados, quantos que vão para a próxima etapa, até como foi decidido pelo Supremo na semana passada, em que ele admitiu que é constitucional a cláusula de barreira no concurso, que é você estabelecer o número de candidatos que vai para a próxima fase, mesmo que hajam mais candidatos aprovados. Eu acho que esses são instrumentos que já existem na lei para o órgão poder escolher menos candidatos, se é o que ele pretende, para poder prover não todas as vagas, mas parte das vagas. Agora, realmente, eu acho que a ideia do cadastro de reserva não faz sentido. Sem dúvida. Só para lembrar ao nosso ouvinte que aqui no Distrito Federal nós temos uma lei específica, traz normas gerais sobre a realização de concurso público, mas ela se aplica apenas ao DF, a Lei 4.949, de 2012, de outubro de 2012. Enfim, pelo menos aqui no Distrito Federal a gente tem essa lei, e busca a efetiva aplicação da lei aqui no DF. Até concursos que são realizados aqui no Distrito Federal não podem ser realizados
na mesma data, né? Exatamente por conta da lei. Ela tem um prazo maior em relação à parte de recurso. O candidato que quer entrar com recurso, às vezes a banca coloca um prazo muito pequeno, a lei aqui do DF garante um prazo maior. Existe outro ponto interessante também, professor, a questão do recurso. Existem bancas que colocam uma limitação do número de linhas que a pessoa pode recorrer. Então, elas não querem se dar o trabalho de, às vezes, ter um recurso com 50 folhas, né? Então, colocam 30 linhas. Diga o que você quer sucintamente nessa parte. É outro ponto que eu acho que também pode ser discutido. Nem tão pequeno, não precisa deixar um pouco espaço, mas pode deixar pelo menos para se ter uma fundamentação com base na jurisprudência, o que a doutrina entende sobre o assunto. Então, são pontos que merecem destaque também, eu acho que isso. E a elaboração das provas, que é um ponto sensível na parte dos concursos públicos. Acho que esse ponto é que merece realmente ser discutido de forma mais vagarosa, né? Se discutir um ponto da elaboração, eu acho que esse é o ponto crucial nessa parte dos concursos públicos. É lógico que a parte que eu estou falando é a parte da prova em si, mas existem outros referentes a fraudes, enfim, aí já seria outro assunto. Mas a prova é importante para o candidato que realmente se dedicou para fazer o concurso público. Então, acho que esse ponto poderia também constar da lei, professor, a elaboração da prova, assim como consta da lei aqui do DF. O projeto de lei 74, agora que foi aprovado na Câmara, ele prevê algumas normas na elaboração da prova. Então, ele prevê, por exemplo, que em provas objetivas só pode ser cobrada a lei, jurisprudência ou doutrina que esteja em vigor e que seja o entendimento dominante do tribunal. Então, quer dizer, entendimentos minoritários não podem ser cobrados. Mas eu acho que nesse ponto entra naquilo que a gente conversou mais cedo. Porque, às vezes, o entendimento... Qual que é o entendimento majoritário? O que é o entendimento majoritário? Temos, por exemplo, súmulas que não são aplicadas, em que há um outro entendimento que prevalece sobre a súmula. Então, nesse caso, qual seria o entendimento majoritário? A súmula ou um precedente recente da semana passada, por exemplo? Eu lembro em 2004, quando eu ainda fazia concurso, eu fiz uma prova uma vez para promotor de Tocantins, em que o Supremo tinha um entendimento pacificado sobre um tema. 2 semanas antes da prova, ou coisa assim, 2, 3 semanas antes da prova, saiu um único precedente em outro sentido, um furo na jurisprudência. Quando fui fazer a prova, caiu exatamente aquele tema. Aí eu fiquei na dúvida se marcaria o entendimento tradicional do Supremo, o pacificado até então, ou se marcaria esse entendimento, entre aspas, novo, né? Essa novidade, que foi um furo, na verdade, foi um entendimento de turma. Então ele não tinha força para revogar a jurisprudência já pacificada. E na hora eu pensei, bom, se está sendo cobrado em prova, eu imagino que o examinador deve ter visto esse último julgamento, que teve uma grande repercussão, vou marcar nele, mesmo não sendo entendimento pacificado, sendo furo da jurisprudência, quer dizer, não o entendimento correto, mas eu vou aplicar esse aqui. Apliquei na prova e era o que deveria ser aplicado. Então, eu acho que a própria definição do que é o entendimento majoritário já dificulta para o candidato realmente ele realizar uma boa prova. Mas eu acho que são, como eu falei mais cedo, por mais que hajam defeitos na avaliação do candidato, é melhor o concurso do que outra forma. E eu também acho que na questão da correção também é muito importante. Tem um critério de correção muito bem fundamentado. Hoje, por exemplo, na maioria das bancas, não se sabe quem corrige as provas. Não se sabe quem fez as questões objetivas, não se sabe quem vai corrigir a prova subjetiva e gera distorções como a que eu comentei mais cedo, em que num concurso agora recente de procurador do DF, candidatos com a mesma resposta, um foi aprovado, outro não. Isso, a única justificativa que eu vejo para isso é porque foram examinadores diferentes. Mas como é que o candidato que foi reprovado, o que é que ele pode fazer? Vai entrar com embargo de divergência para que os examinadores cheguem no consenso? E nesse caso, o ponto que você toca é interessante, professor Rafael, porque o concurso do procurador DF, eu acredito que devem ser uns 200, enfim, na segunda fase, ou algo menos. Mas existem provas para analista, por exemplo, do Ministério Público da União, que são mais de 4.000 para serem corrigidas. E aí, como é que fica esse critério? Porque, com certeza, não é uma só pessoa que vai corrigir 4.000 redações. Né? São 4.000 redações, devem ser vários examinadores, o espelho é único. Será que o critério é único? É isso que eu me questiono também. O critério, em tese, é único, porque o espelho é um só para todos eles. Agora, a questão foi que a gente estava conversando. Como é que ele vai avaliar se foi aplicado ou não entendimento majoritário? Porque o examinador tem uma informação, o outro examinador tem outra informação. Então, a forma de avaliar é diferente. Mas, realmente, eu acho que são questões polêmicas, são questões que devem ser examinadas para poder melhorar. Eu acredito, Pedro, que a gente está num processo. Então, a gente está, até essa própria lei, esse projeto de lei, que vai reformular os concursos públicos, eu acho que é mais um passo adiante para poder tornar o certame mais claro, mais transparente e mais justo.
E outras medidas, como essa que a gente está discutindo aqui, eu acho que precisam ser discutidas também e, se der tempo ainda, incluídas no projeto. Porque eu acho que o projeto, como é um projeto ainda, o momento é exatamente esse de discutir, de apresentar propostas, de apresentar sugestões, para a gente tentar reformular isso. E quando vier uma lei, já vier uma lei atualizada, não vinha uma lei já antiga, né? Uma lei que, embora seja nova no seu aspecto temporal, as questões polêmicas atuais não estejam abrangidas nela. Sem dúvida. Sem dúvida. 9h48, a gente volta agora com o repórter Gabriel Garcia. Eu estou agora com o André Henrique Oliveira, corretor de imóveis. Vamos ver o que ele acha sobre concurso público. André, você começou agora a estudar. O que você acha? Vale a pena dedicar alguns anos da sua vida, abrir mão de alguns eventos sociais para fazer concurso público? Olha, eu acho que vale a pena você tentar, né? Se você tem vontade realmente de buscar uma estabilidade profissional, eu acho que vale a pena tentar. Não que a pessoa deva colocar isso como prioridade na vida dela, né? É um pouco incerto. Mas vale a pena, sim, a pessoa estudar e tentar buscar uma melhoria, tentar buscar uma estabilidade profissional, sim, com certeza. Muito obrigado, André. Pedro? Aí o André participou com a gente, lá direto, ele está ali no curso do Grangeiro, e participou com a gente aqui na Rádio Justiça. A gente está tendo uma ideia sobre essa parte de concursos públicos. Em 2008, 2009, 2010, 3 anos eu falei sobre isso aqui na Rádio Justiça, e a expectativa sempre naquela época era da aprovação da lei. Naquela época, já estamos em 2014, são 4 anos depois, já tem um tempo aí, continua a discussão e ainda não temos a lei aprovada. Ontem teve uma audiência pública, pelo menos na audiência pública existe esse espaço para trazer as novidades para a lei, para que ela fique atual, doutor Rafael? Sem dúvida. Essas comissões que são instituídas para essas discussões, elas são extremamente democráticas, permitem realmente a participação de qualquer pessoa que tiver a disposição de participar. Houve um amplo convite, até pelo Facebook mesmo, convocando candidatos, professores, instituições, cursos, todos para participarem dessa comissão, dessa reunião que teve ontem lá na Câmara dos Deputados, lá no plenário 12. E outras reuniões devem surgir também. Então eu recomendo a todos aí que estão nos ouvindo agora na Rádio Justiça que compareçam, apresentem suas sugestões, porque realmente tudo que for levado à comissão, eles realmente avaliam, eles discutem, avaliam. É um trabalho sério realmente da Câmara dos Deputados para poder fazer uma lei da melhor forma possível. Mas é importante essa participação de todos, principalmente dos candidatos, que são os que mais sofrem com esses problemas, né? É verdade, quem já passou por algum problema em concurso público, enfim, às vezes remarcação de prova acontece muito, às vezes a data, a empresa que promove o concurso, né, que é responsável por corrigir as provas, ela estipula uma data, a data não é cumprida, às vezes atrasa bastante, ocorrem muitas situações como essa, os concurseiros estão ali com o coração na mão, aquela pessoa que foi bem na prova fala, eu queria, enfim, fica todo mundo em busca do resultado e às vezes atrasa bastante. Então são muitos pontos que eu acho que podem ser discutidos nessas audiências públicas, enfim, o Congresso está aberto à população para chegar e discutir esses pontos que são importantes. Esse que a gente cita aqui, existem muitos outros que eu acho que quem está envolvido pode levar um pouco da sua experiência para que realmente conste da legislação algo que seja importante mesmo para transformar, porque a iniciativa é boa, lotar a administração pública pelo mérito, aqueles que realmente se dedicam e estão em melhores condições tecnicamente nos seus cargos para exercerem esses cargos, eles conseguirem chegar a tais pontos. Então, acho importante esse método. Agora, o que a gente busca é o aperfeiçoamento desse processo, professor. Exato. Eu costumo falar muito em sala de aula que o concurso tem várias fases. Então, tem a fase, primeiro, da preparação, em que é extremamente desgastante. Depois tem a fase do concurso, que também o candidato passa por vários percalços. A minha prova mesmo, no concurso que eu passei, entre a prova objetiva e a prova subjetiva, se passaram 5 meses. Entre uma fase e outra. Quer dizer, ou você se desprepara, porque não aguenta manter um ritmo pesado durante o período todo, ou então você fica maluco de tanto estudar. Talvez você tenha sido o meu caso. Mas, quer dizer... Mas estação agora. Né? Agora já maluco naquele problema. naquele momento, mas agora ele está aqui só na rádio. Sobreviveu aí. Sobrevivi. Mas realmente é um teste psicológico, porque a pessoa tem que estudar muito para poder entrar, não sabe às vezes quando vai ser a próxima etapa, se ela já estuda para a próxima etapa ou se espera o resultado da anterior. Isso é um problema grave também, porque às vezes a prova, a fase seguinte
como não existe um cronograma prévio, e graças a essa comissão na Câmara, eles vão instituir, na lei já prevê essa obrigatoriedade de um cronograma, para poder ter essa previsibilidade, essa tranquilidade para o candidato. Mas hoje não existe. Então, às vezes, faz uma prova objetiva, não sabe quando vai ser a subjetiva, não sabe se estuda, se desiste de estudar, porque não tem o resultado ainda. Quando sai o resultado, não sabe quando vai ser a sua prova subjetiva. Então, quer dizer, gente que pode tirar férias para poder estudar, pode se organizar, comprar passagem para fazer a segunda fase. Não tem essa possibilidade, porque é uma zona cinzenta mesmo, não sabe quando vai ser. Então, tem essa fase do concurso público. Feito o concurso público, tem a outra fase, que é de aguardar o resultado. E acontece frequente também, às vezes é divulgado que o resultado sairá no dia X, por exemplo. E há um atraso, não sai naquele dia, atrasa uma semana, 2 semanas. E é normal as bancas não informarem os candidatos. Porque uma coisa é um atraso e dizer, olha, o resultado que sairia hoje não vai sair hoje, vai sair daqui a 15 dias. O candidato se prepara. Outra coisa é não sair nenhum comunicado. Então o candidato diz, será que vai ser hoje? Será que é mais tarde? Será que é amanhã de manhã? Será que é amanhã à tarde? Aí liga na banca 500 vezes para poder saber quando vai ser o resultado. A banca não tem uma posição concreta. E fica esse desespero, como você mesmo disse, envolvendo ali 3 mil, 6 mil candidatos, ou mais do que isso, aguardando o resultado, e a banca não pode simplesmente dar uma informação para dizer, é daqui a 30 dias que seja, daqui a 15 dias, mas pelo menos dar uma resposta aos candidatos. Então isso é uma verdadeira tortura psicológica que se passa. Depois dessa fase do resultado, tem uma outra fase que os candidatos sofrem também, que é a fase da nomeação. Porque, às vezes, como o professor Grangeiro mesmo citou, o candidato passou no número de vagas e não sabe quando vai ser chamado. Então, às vezes, ele tem um projeto de vida a fazer, às vezes está fazendo mestrado, um doutorado, ou às vezes tem um emprego, às vezes, quer dizer, vai casar, tem milhões de coisas projetos que a pessoa pode fazer, e o concurso fica aquele projeto de assim, será que vai realizar esse ano? Será que eu vou ser chamado esse ano que vem? Será que eles vão prorrogar o concurso? É só daqui a 3 anos? Quer dizer, eu posso tanto ser chamado daqui a uma semana, quanto daqui a 4 anos se ele for prorrogado. E não existe uma estimativa para o candidato se preparar e ter uma segurança de quando que ele vai ser nomeado. Então, quer dizer, é outra fase de mais uma tortura psicológica que se passa o candidato. Então, além do preparo intelectual que ele tem que realizar, tem que ter um preparo realmente psicológico, porque senão ele vai ficar maluco mesmo. Mas depois, quando passar também, eu brinco muito em sala, depois quando entrar o salário, você gasta tudo com psicólogo, psiquiatra, remédio, em um mês você tá bonzinho de novo. 9h55 e vamos lá, Gabriel Garcia. Olá, Pedro. Vamos falar agora com o Jean Tadashi, que está estudando aqui para concurso público. Jean, você acha que vale a pena dedicar alguns anos da sua vida, se preparar? Você conhece bem como a lei, por exemplo, geral dos concursos públicos. O que você acha? Não, concurso público vale muito a pena se preparar, pois tem a estabilidade. E hoje no mercado não está fácil você conseguir um emprego, e com o concurso público você pode ter essa estabilidade. Pois bem, Pedro, como bem lembrou o Jean Tadashi aí, em todo o Brasil há pelo menos 13 milhões de pessoas que se dedicam aos estudos para ingressar no serviço público. No entanto, a ausência de uma legislação com regras claras sobre a matéria traz insegurança jurídica aos concorrentes e, como ele bem falou, a segurança, a estabilidade é algo que eles procuram nesta trajetória. Eu volto com você, desejo a você e a todos os nossos ouvintes um excelente dia e um ótimo final de semana. Muito obrigado, Gabriel. O Gabriel participou ao vivo com a gente aqui na Rádio Justiça, pôde trazer pelo menos o depoimento, o professor Wilson Grangeiro participou com a gente também, e alguns que estão se dedicando a esse período agora para o concurso público. Brasília é a sede da Administração Pública Federal, então a capital, se falar da capital dos concursos, né? Acho que no lugar do país onde tem mais concurso é aqui em Brasília, e acho que onde tem mais concurseiro também. Muita gente vem de fora fazer concurso aqui, aproveita o número de vagas e vem para Brasília. Então, realmente é uma capital que muita gente se dedica a essa área e, portanto, pode colaborar, né, nessa discussão dos concursos públicos e esse anteprojeto, o projeto que está sendo discutido no Congresso Nacional. Professor Rafael, quero agradecer a gentileza com a gente aqui na Rádio Justiça, passar um pouco da experiência, né? Uma experiência de vida, uma experiência também profissional para aqueles que estão se dedicando. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui final para os ouvintes que estão acompanhando o nosso programa, estão se dedicando, enfim, estão envolvidos com essa parte dos concursos públicos. Pedro, eu queria agradecer também o convite, agradecer a todo o apoio aqui da Rádio Justiça, agradecer ao Gabriel também que fez essas entrevistas na rua. E a mensagem que eu deixo é que realmente o concurso público ele é uma medida em que permite que qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer situação social,
seja aprovado no concurso. No curso mesmo que eu dou aula aqui em Brasília, no curso Unijur, a gente tem várias pessoas que estudam com bolsas lá. E é uma satisfação muito grande. Ontem mesmo eu estava dando aula para algumas pessoas em que realmente elas vieram de uma condição econômica muito difícil. E que agora, se Deus quiser, nesse final de semana vão passar para procurador federal. Já passaram nas outras fases. Então, você perceber essa evolução das pessoas que conseguiram sair de uma situação social muito fragilizada e agora entrar no concurso público de ponta, em que vai ganhar inicialmente R$15 mil por mês, eu acho que é uma medida que ela permite uma ascensão social a qualquer pessoa que se dedique a esforçar. Então, para todos os nossos ouvintes, que pretendem fazer concurso, que estudam, que estão aí sofrendo dessa tortura psicológica dos concursos, saibam que isso acontece, faz parte. O concurso público, ele vai realizar com você esse teste realmente, mas o caminho, depois de aprovado, ele é muito saudável, ele permite que você exerça sua vocação de exercer uma boa atividade, seja na área jurídica, seja em outras áreas, de você realmente atender as pessoas. Eu acho que é importante também ao servidor público, a todos que desejam se tornar um servidor público, nunca esquecer que o servidor público, nada mais do que a própria palavra diz, ele é um servidor. Então ele ocupa um cargo público, ele não é servidor, ele está como servidor público, e que ele tem que observar essa origem da palavra, em que ele é um servidor. Ele deve atender o público, deve realmente procurar fazer a sua atribuição da melhor forma possível, da forma que vai beneficiar o maior número de pessoas. E então desejo a todos uma boa sorte, desejo a todos que realmente estudem, que se preparem, vale a pena, seja um emprego na iniciativa pública ou privada, ele vai cobrar de qualquer pessoa hoje no mercado uma dedicação e esforço muito grande. Então isso faz parte e desejo a todos uma